Olá, um bom dia para você. Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Só para fazer um lembrete, como eu faço todo dia aqui, não tem como a gente falar com máscara. Fica ruim, o som não sai bom, você vai ter dificuldade de entender. Mas antes, gente, o nosso estúdio, ele passa por toda uma asepsia. Ainda há pouco teve a Alcibene com o programa dela, Clube da Casa, ela também fez, né, asepsia. Eu entrei também, já fiz a minha aqui. Então, está tudo muito seguro, tá bom? Ninguém ia colocar, por exemplo, eu não ia colocar a minha vida em risco, Duarte Pereira também não, e nem o meu convidado, que é o doutor Carlos Magno Castro Gonçalves, médico cardiologista e diretor técnico do Hospital de Clínicas de Itajubá. Doutor Carlos Magno, muito bom dia, seja bem-vindo à nossa emissora. Bom dia, Nilda, bom dia, ouvintes. Prazer, doutor. Um prazer estar aqui. Vou tentar falar de máscara. Ô, doutor, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Diretor técnico, o que vem a ser diretor técnico? Eu sou o responsável técnico pelo Hospital Escola, pelo Hospital de Clínicas. Perante o Conselho Regional e o Conselho Federal de Medicina, a responsabilidade técnica, a responsabilidade por todo o ato médico dentro do hospital é minha. Nossa! Eu respondo tecnicamente pelo hospital. E como é que você desenvolve esse trabalho, doutor? Tipo, fiscalizar? Dioturnamente. Ver se está saindo tudo certo? Todo dia lá e está no ar, na mídia, com WhatsApp, com conversa, com reuniões. Exemplo, nesse surto do Covid, a gente reúne todos os dias. Nós temos um comitê do Covid-19 que nós reunimos todo dia. Agora mesmo eu saí da reunião, quer dizer, abandonei a reunião lá. Para vir aqui. Para vir aqui. Para a gente poder falar sobre o impacto das pandemias para a humanidade. Então, a gente tem epidemias, endemias e pandemias. Pois é. E aí, doutor? Quando a gente vai falar de pandemia, primeiro tem que definir o que é. O que é, então, vamos doutor? começar com epidemia. Epidemia. Epidemia é um surto episódico de uma doença infecciosa em determinada localidade. Exemplo, epidemia de Zika. Exemplo, há pouco tempo teve aquela epidemia de febre amarela. Isso. Você entendeu? Então, a epidemia, ela fica localizada. Determinada população em determinada localidade. Pandemia é quando essa surto episódico ele é globalizado, ele se internacionaliza, torna-se mundial. Exemplo, gripe espanhola, peste bubônica, Covid-19, aquele surto de H1N1. Ô, doutor, Agora, endemia é importante Endemia? saber, endemia é quando você tem uma doença localizada em determinado lugar. Por exemplo, você sabe que se você for naquele determinado lugar, você tem um grande risco de contrair ter a doença endêmica. Exemplo, malária na Amazônia. Ah, é. Verdade. Ela é endêmica. Se você for na Amazônia, você sabe que você tem risco de ser picado e desenvolver a malária. Entendeu? E como é que aquela população consegue sobreviver tomando a vacina constantemente, doutor? Não, a malária, felizmente, é uma doença de diagnóstico fácil e tem tratamento. Ah. Você entendeu? Uhum. Então, quem for pescar por esses lados, Pantanal, tudo, principalmente na Amazônia, né? E hoje, principalmente na África. Na África. A malária é uma doença interessante, quer dizer, a gente não fala muito dela, mas acredita-se que seja a enfermidade que mais matou gente no mundo até hoje.
Acredita-se que, mais ou menos, desde que o mundo é mundo, que ninguém Aham. conhecia a malária, né, deu o nome Mauar, ela tenha matado praticamente a metade da população, de gente que já morreu no mundo. Ô, doutor, há um estudo sobre isto? Levantamento histórico, arqueologia, por exemplo, falar sobre malária, que é uma endemia, não é uma pandemia. Na época de Justiniano, teve a chamada febre romana, que morreu muita gente. Sim. Hoje sabe-se que é malária. E sabe-se, por exemplo, que a dinastia Ming, na China, foi praticamente extinta em função de malária e peste bubônica. Entendeu? Uhum. É engraçado. Mas e tem uma endemia e é um misto de pandemia, que é a tuberculose, que é uma pandemia que a gente chama assim negligenciada. Por que ela é negligenciada? Ela existe desde que o mundo é mundo. É Desde que o mundo é mundo. verdade. É uma doença de fácil diagnóstico, tem tratamento e mata 1,5 milhão de pessoas por ano no mundo, até hoje. E a tuberculose teve até uma época, assim, que a gente possa, né, falar, romântica, das heroínas que morriam de tuberculose. Teve Não é isso? compositor famoso que morreu de tuberculose. Aquele polonês lá, esqueci o nome dele. Doutor, então me parece que a China é um foco, ela dissemina muita coisa. Mais ou menos. Vamos falar assim, primeira grande... Então, houveram mais ou menos 5 grandes pandemias no mundo, né? Quais foram, Ó, doutor? a peste, A peste, qual peste? peste bubônica, Bubônica. que é bacteriana, que surgiu no mundo no século XIV, mais ou menos, em 1343, e durou mais ou menos 10 anos. Depois tem uma grande pandemia que durou, pesteou o mundo durante 3 mil anos, que foi a varíola, A varíola. que foi extinta em 1980. Nossa, recente, Foi extinta em então. 1980. A gripe espanhola, Gripe espanhola. cólera. Teve em 2009, recentemente, H1N1. É. E, atualmente, Covid-19. Ô, doutor, o que é a peste negra? Peste negra ela é provocada por uma bactéria chamada Yersinia pestis, que antigamente era chamada de Pasteurella pestis. Ela é transmitida pela picada da pulga do rato. Ah, E depois também sabe-se hoje que é transmitida também por via aérea. Ela correu, né? Ela aconteceu na Idade Média e foi a grande responsável para o mundo sair da Idade Média. Na Idade Média vivia o sistema feudal, né? Que tinha o senhor feudal com os Isso. camponeses em volta que trabalhavam para eles em regime de semi-escravidão, Ai, que para não horror. dizer escravidão. A peste negra houve uma grande mortandade e o mundo mudou. Pós-peste negra, o que nós tivemos? A Renascença. Foi uma pandemia que matou, uns falam em 50 milhões, outros falam em 200 milhões de pessoas no mundo, durou 10 anos, morreu muita gente, teve cidade que foi exterminada, mas que houve uma grande mudança no mundo. Após a peste negra, o mundo saiu do obscurantismo, né, da era da Idade Média, e surgiu a Renascença. Ô, doutor Carlos Magno, o senhor que conhece tão bem esses, como é que eu falo? Toda essa história envolvendo epidemia, endemia, pandemias, o senhor acredita que vai haver uma diferença no mundo depois do Covid-19? Vai. Eu vou dar um outro exemplo de mudança no mundo interessante, que é negligenciado e ninguém fala. Por exemplo, 1600 e pouco, 1700 e pouco, o Haiti era uma colônia francesa. Né? E era um dos países mais ricos. O sul dos Estados Unidos produzia para vender para o Haiti, que do Haiti fazia ponte para a Europa. Aí houve uma revolução de escravos. Napoleão, o que Napoleão fez? Mandou um exército monstruoso para o Haiti, derrotou os escravos, mas foram derrotados pela febre amarela. Os escravos, como vinham da África, eles tinham uma resistência maior à febre amarela. Praticamente, de 50 mil homens que ele mandou, sobraram 3 mil.
E ele, com o esforço de guerra dele para conquistar a Europa, o que ele fez? Ele vendeu toda aquela parte francesa da América do Norte, que equivale mais ou menos 2 milhões de quilômetros quadrados, 2 milhões e 100, que equivale a 4 estados de Minas Gerais ou uma Argentina, vendeu para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos conquistou o meio oeste, quer dizer, comprou aquilo de Napoleão, porque o exército dele foi abatido por uma epidemia no Haiti. Interessante isso. Muito, eu não sabia disso, não. Aí, a partir daí, os Estados Unidos conquistou o oeste e tornou-se a grande potência que se tornou. É engraçado, quer dizer, é uma epidemia de febre amarela que influenciou o mundo. A gripe espanhola, que todo mundo chama de gripe espanhola, que também ceifou muita gente. Na realidade, ela não tem nada de espanhola. Na realidade, a gripe espanhola é o HN1. Nossa, desde aquele tempo, doutor? O HN1. Ele surgiu nos campos de treinamento dos Estados Unidos. E os soldados americanos que levaram aquilo para a Europa. É interessante, por que se fala gripe espanhola? Porque a Espanha não participou do esforço da Primeira Guerra Mundial, ela era um país neutro. E os países que participavam da guerra não podiam informar que estava morrendo gente de gripe, que morria gente de combate e morria gente de gripe. E a Espanha que noticiou que estavam morrendo pessoas com influenza, com gripe. Então, virou gripe espanhola. Virou um símbolo. Virou um símbolo, mas ela não é espanhola. Ela, na realidade, é uma cepa de H1N1, né, que surgiu em 1918 nos campos de treinamento dos Estados Unidos. O doutor Carlos... É interessante isso aí. É muito. Tanto que ter uma aula muito legal e garanto que quem está em casa também. Ô, doutor, é verdade que essas pestes acontecem de 100 em 100 anos? Olha, eu não sei se é de 100 em 100 anos, não. Por exemplo, você teve a gripe espanhola em 1918, em 1817 nós tivemos a pandemia de cólera, né? Esse negócio de 100 em 100 anos não dá isso, não. Ela ocorre episodicamente, né? Sempre tem. Não por é exemplo, divulgado e também não mata tanto, vamos digamos nós assim. tivemos uma pandemia de H1N1 em 2009. E agora nós estamos em 2020 com uma pandemia de Covid. Quer dizer, isso não é de 100 em 100 anos. É mesmo, verdade. Ô, doutor, meu Deus, você é a moça aqui falando que a máscara está errada. Meu amor, não tem como falar com máscara, querida. Mas está tudo aqui, tá bem higienizado, pode ficar tranquila. E nós estamos a mais de 1,5 metro de distância um do outro aqui. Viu? Obrigada pela preocupação. E não tem ar-condicionado ligado também, porque ele é um fator de disseminação de SARS-CoV-2. O doutor Carlos Magnus, deixa eu perguntar uma coisa. Então, eu já falei isso de... O H1N1 matou muitas pessoas também. Mas muito menos, né? Menos? Matou 16 mil pessoas no mundo. Até agora... Mais de 200 mil com a SARS-CoV, com o Covid-19. A letalidade do Covid-19 é muito maior que a da H1N1. Deixa eu pegar uma outra aqui, mas deixa eu ir nesse ritmo aqui mesmo. Doutor, o que o senhor acha da saída do Mandetta? Ele estava conduzindo bem o nosso Ministério da Saúde? Olha, é difícil. É uma decisão política, né, que cabe ao presidente da República. Mas deixando a política de lado, deixando a política. Ele estava conduzindo corretamente. Ponto. O ministro atual, o Nelson Tait, né, que eu não sei se esse é o nome dele, é um cara competente. Ele é bem formado, ele é um oncologista. A grande diferença é que o Nelson Tait, a formação dele é toda no setor privado. Isso. Você entendeu? Ele tem um dos maiores centros de oncologia do Rio de Janeiro privado, que é dele. Entendeu? Ele tem uma formação médica exemplar. E não sei se ele está sabendo lidar direito com isso ou não. Né? Ele tem que aprender o que é o SUS ainda, como é que funciona. Eu lamento muito. Competência ele tem. É um médico competente. Mas não conhece essas entranhas que o Mandetta já
Conhece. O doutor Mandetta, antes de sair, falou que ia falar o nome de uma medicação, como é que chama? Vermífugo? Que seria ideal. Por enquanto, não tem nenhuma evidência que nenhum remédio funcione. Vou dar um exemplo. Ontem, eu e o infectologista do hospital, Dr. Gaspar Lisboa, neto do Dr. Gaspar já esteve aqui 2 vezes. Um grande médico. Por exemplo, o protocolo de tratamento do HC de São Paulo não tem cloroquina. Quando fala protocolo, quer dizer o quê, doutor? Medicina é baseada em evidência. Então, a gente só trata com aquilo que funciona. Ah, tá. Não tem achismo. Você entendeu? Entendi. Então, os protocolos são baseados nisso. Medicina é baseada em evidência. Hoje sabe-se que para tratar o Covid, o que você precisa mesmo, o que é essencial, é uma boa estrutura de terapia intensiva, profissionais habilitados, qualificados para saber mexer com ventilação mecânica quando o paciente for para ventilação mecânica. Isso é essencial. Eu vou dar um exemplo. Então dá. Dê. Na Itália, eles tiveram um grande problema, eles não têm o mesmo número de leitos de terapia intensiva per capita que nós temos aqui. Tem muito menos. E eles tiveram uma letalidade altíssima. Mais ou menos metade dos pacientes que iam para a ventilação mecânica morriam. Aí vamos pegar um hospital de ponta no Brasil, o Hospital Albert Einstein. A última vez que eu vi, eles tinham tratado 400 pacientes em ventilação mecânica. Na terapia do Albert Einstein, morreu só um paciente. Então não é treinamento, é qualificação. Porque a Itália, a coisa lá foi assombrosa, né? Pegou todo mundo de surpresa. Né? É qualificação profissional. Isso que eu ia perguntar. E nós aqui estamos bem? Nós aqui em Itajubá, doutor? Nessa área? Olha, nós estamos em uma situação privilegiada. Porque o hospital, quer dizer, montou uma área só para tratamento de doença respiratória, que pode ser Covid ou não. Ele entra, depois a gente vai... Então, todo mundo que tem enfermidade respiratória entra por um único setor, onde era maternidade, é atendido lá, não tem cruzamento nenhum com o pronto-socorro com a outra área do hospital. E nós temos capacidade, temos 20 leitos só para tratar a doença respiratória, além de outros 20 leitos que nós temos. Então, nós vamos ter 40 leitos de terapia intensiva. Além do que, a Santa Casa também tem. Então, se você pegar o per capita de Itajubá, nós estamos muito bem servidos. Né? Pelo menos nessa área podemos ficar tranquilos. Podemos ficar tranquilos. Ô, doutor, hoje tem quantos internados no hospital? Hoje, internado na área respiratória, tem 7 pacientes. Quanto? 7 pacientes. 7. Com suspeitas? Com suspeita, que só a lei interna, que lá, todo caso, como nós estamos em transmissão comunitária, então, todo caso com síndrome respiratória é suspeito de Covid. Ele só deixa de ser suspeito quando ele é negativo. Negativado? Negativo, E esse teste é feito lá no hospital? Nós temos lá um teste que é o preconizado, que é o padrão ouro, que é o PCR, que é feito através de suave nasal. E como o nosso laboratório médico, ele é terceirizado para a rede DASA, que é a maior rede de laboratório da América do Sul. Então, eles nos fornecem o resultado com 48 horas, porque sai daqui, vai para São Paulo e volta. E temos também o teste rápido. O problema que existe é a chamada janela. O que é janela, então, eu explico. doutor? O SWAB, ele dá positivo do começo, mais ou menos a partir do 2º, 3º dia de sintoma até o 5º. O teste rápido, ele só dá positivo depois que o indivíduo tem anticorpo, depois do 14º dia. Então, nós temos a janela. Se a gente colher muito precocemente, pode não dar nada, ou se colher nesse período aí do 5º ao 14º ou 15º dia, que mesmo que ele tenha, não dê nada. Então, o pedido de exame tem que ser feito por um médico através de critério clínico e epidemiológico
para saber da possibilidade de dar positivo ou não. Ô, doutor, e esses testes que é feito em farmácia? Pois é, então? o sujeito vai na farmácia e faz, ele pode dar muito falso negativo. Ele pode estar com Covid e dar negativo, ele está numa janela. Aí ele fica tranquilo, acha que não tem. Por isso que o teste deve ser feito por orientação médica. De preferência, o infectologista. Bom, deixa eu ler aqui. Olha, doutor. Então, viu, Fátima? Já expliquei para você. Shirley Lima. Bom dia para vocês. Doutor Carlos Magno, excelente médico. O Edmar Emídio está por aqui. Carlos Augusto. Cláudia de Oliveira. O Edmar Emídio está dizendo: bom dia, Nilda Bittencourt. Bom dia, doutor Carlos. Excelente profissional, excelente pessoa, grande ciclista, que é o Ed. Oi, Ed. Tudo bom? Tá pedalando, Ed? Pedal solo, hein? Eu tenho visto que o pessoal postando em grupo, grandes grupos, todo mundo junto. Isso é perigoso. A gente não sabe quem é assintomático, né? O assintomático, muitas vezes, ele passa para o outro e evitar aglomeração. Eu sei que você está cuidando direitinho. E eles têm que usar máscara, doutor? Se você tiver, evidentemente, se você estiver pedalando no meio do mato, né, solo, você não precisa usar máscara. Né? Mas se estiver em grupo que não é recomendável, deve-se usar. Amanda Souza está por aqui, a jornalista Juliana Campos, Priscila Souza Ribeiro, José Ricardo Pinto, lá da Fato Amano. Ô, doutor, os níveis de mortalidade dessas pandemias e seus impactos, o senhor tem uma ideia de quanto tempo dura todo esse quadro aqui, doutor? Olha, como é uma doença nova, ninguém tem ideia de quanto tempo dura, não. Eu acredito que deva durar muito. Enquanto não houver uma vacina, ou não houver o que se chama-se de imunização de rebanho, é quando um número X de pessoas foi contaminado e adquiriu imunidade, que quebra-se a cadeia de transmissão. Eu acredito que isso ainda vá até meados do ano que vem. É lógico que vai diminuindo, ele vai ser um vírus que vai conviver com a gente. Né? E vai mudar a nossa vida, vai mudar o nosso modus vivendi, vai mudar muita coisa, como a peste bubônica tirou o mundo do obscurantismo e levou para a renascença. Essa Covid-19, que tem uma letalidade altíssima, né? Deva mudar. Por exemplo, o uso da máscara vai ficar uma coisa quase que permanente. Vai virar moda, agora tem moda. O Louis Vuitton está fazendo, pinta a gorinha dali, pinta aqui daqui. Né? E tem uma grande vantagem, viu? Vai diminuir o consultório de cirurgião plástico, né? Que tapa ruga, tapa papada. Vamos ver por esse lado também, né, doutor? Tem o lado bom da coisa. Doutor, o ser humano vai melhorar um pouquinho ou bastante? Eu acredito que... A gente tem visto umas coisas aí meio esquisitas, né? Mas eu acredito que deva melhorar. Que o medo da morte é uma coisa... inato, né? Inato, todo mundo tem medo. O que anda acontecendo, o que a gente tem notado é o seguinte, que pessoas às vezes têm medo de ir no pronto-socorro, de pegar Covid e morrem de infarto. Pacientes oncológicos que não estão indo no tratamento oncológico. Entendeu? Então, eu vou falar pelo Hospital de Clínicas. Nós temos entrada independente. Independente e setor aqui, independente. A Benedita Claudete, bom dia, doutor Carlos. Aqui em Brasópolis tem algum caso? Lá em Brasópolis, tem algum caso, doutor? Tem um caso confirmado que a Prefeitura de Brasópolis colocou no boletim ontem. E tem um outro internado aqui no hospital de Clínicas que internou ontem, que é suspeito. Tem. Não adianta, essa doença vai para todo lado. Como diz o Rodolfo, um grande amigo meu, até nos Pintos Negreiros vai ter. E olha que lá é longe, hein?
Lá é longe mesmo. Deixa eu só pegar aqui, doutor, que tem aqui mais um recadinho para o senhor. Ana Cristina Maranhão, grande pessoa, excelente médico. Patrícia Cristina, grande médico, ótimo cardiologista e pneumologista. Eu fui professor de pneumologia da faculdade há 40 anos, mas hoje eu abandonei essa especialidade. A cardiologia não dá tempo de exercer as duas. Não tem como. Tirei até meu kinésio de pneumologia, só estou mantendo meu cadastro no conselho o meu RQE, né? Que todo especialista tem que ter o registro de qualificação de especialista de cardiologia. Doutor, para a gente encerrar, tem alguma dica para dar aos nossos ouvintes sobre o nosso comportamento perante essa pandemia? Cuidar de higiene pessoal, ficar em casa o máximo que puder e sair na rua sempre de máscara. Evitar de tocar na máscara, né? Quando for tocar, higienizar a mão, se cuidar. E, como é doença nova, ficar atento às informações, né? E atento também às desinformações. Isso, fake news, né, doutor? Fake news está terrível. Falando que estão enterrando defunto para dizer que não tem doente. Que coisa, É só ver a curva de mortalidade. Né? De doença respiratória, por exemplo, a internação e mortalidade em São Paulo aumentou em 600% no mesmo período do ano passado para esse ano. Nossa, muita coisa. Né? O HC, por exemplo, está sem vaga. O governador João Dória está contactando os hospitais privados, contratando os hospitais privados para internar pacientes do SUS. Então, tá aí, Então, gente. agora, nós aqui somos uma situação privilegiada. O que pode acontecer, por a gente ser privilegiado, é o Estado começar a requerer nossos leitos. Mandado vem de fora para cá. Como já mandou um de Ouro Fino. É já mesmo? veio um para Santa Casa, que é de Estiva, que seria da Micro de Pouso Alegre. Então, olha. Doutor, mais uma vez, doutor Carlos Magno, quero agradecer muito a vinda do senhor hoje aqui na Futura FM, dentro do programa HCI Saúde. Muito obrigada. Muito obrigado e boa tarde a todos. Ok.